A ideia do inferno é aterrorizante, mas ele ainda tem regras e limites. Já o destino do diabo não tem. Ele foi condenado a um castigo infinito demais, até para caber na imaginação. Para você entender, o conceito principal do Gold Experience Requiem, que é quem fez isso com ele, é retornar as coisas ao zero. Isso se aplica a absolutamente tudo, mas principalmente para as coisas que ameacem o usuário dele, o Giorno Giovanna. Ele é automático e tem consciência própria, então mesmo que o Giorno não perceba algum ataque que está vindo, ele ainda vai ser retornado ao zero. Por exemplo, se o Diavolo, que é o vilão da história, tentar espirrar sangue na cara dele para cegar e tentar dar um soco, isso vai ser retornado ao zero. O sangue volta para a mão dele e todo o corpo dele volta para o ponto inicial em loop. Então, quando ele olha para essas duplicatas dele repetindo o movimento, é exatamente esse loop. Ele sempre tenta virar a cabeça na versão atual, mas na próxima versão ela sempre volta para onde estava. E quando eu digo que ele retorna tudo ao zero, é tudo mesmo. Inclusive o cenário, outros seres vivos, tipo pássaros voando e tudo mais. E outra coisa que ele também retorna ao zero é a morte. Claro que antes disso, ele também vai até você para te eliminar. E quando isso acontece, eu sinto muito por ti, porque você vai experienciar, possivelmente, o pior tormento da ficção. Quando a morte é retornada ao zero, o Diavolo entra em um loop diferente. Não segue a mesma lógica do retorno das ações, porque se seguisse, ele ia ficar em loop nesse último soco que o Requiem dá nele, mas não é o caso. Porque ele começa a experienciar mortes diferentes por causas totalmente diferentes. E é aqui que a galera não entende muito bem o que isso significa e nem o quão aterrorizante essa parada é. Porque essas mortes são totalmente aleatórias. Ele pode ser furado em um bueiro, ser atropelado, sofrer uma autópsia vivo e lá vai ferro. Não parece ter um limite para o quão diferentes essas mortes podem ser. Porque umas podem ser mais instantâneas, tipo o atropelamento, e outras mais lentas e excruciantes, tipo ser aberto vivo. E elas também não têm uma duração padrão, o que significa que umas podem ser mais rápidas e outras podem ser muito mais longas. E agora, a coisa vai começar a ficar perturbadora. Quando a gente fala de cenários aleatórios pro Diavolo, a única coisa que eles precisam ter em comum é que no fim ele vai acabar morrendo. Mas o que acontece antes disso pode ser literalmente qualquer coisa. Pode ser afogamento, queimadura, queda, hemorragia ou qualquer forma que a sua mente seja capaz de imaginar. E a história mostra que ele não vai viver só um tipo de morte em cada cenário nesse loop. Já que a primeira é por hemorragia e a segunda também, só que de uma forma diferente. Então pensa, ele foi atropelado por um carro, mas também pode ser atropelado por um trator, ou por um patinete, ou até por um cavalo. Ele pode se engasgar com comida, com água ou com qualquer outra coisa possível. O Diavolo pode inclusive infartar vendo a Argentina ganhar de Cabo Verde. Absolutamente qualquer cenário imaginável pode acontecer com ele. Pode ser que, em uma das repetições do loop, ele perca a vida ainda como um feto no útero, e que em outra ele viva uma vida inteira e morra de velhice. E agora, como se todos esses cenários já não fossem ruins o suficiente, entra a frase mais perturbadora que o próprio Gold Experience Requiem diz pro Diavolo. Em particular, você nunca alcançará a verdade. Ele sela aqui que esse tormento existe para evitar que o Diavolo chegue perto de machucar o Giorno em qualquer momento ao longo de toda a existência. A função do Gold Experience é proteger o Giorno Giovanna. E como o Requiem, ele tem o poder necessário para garantir que o seu algoz nunca vai escapar e nunca consiga usar o King Crimson para alterar o destino ao seu favor. Aqui ele está confirmando que esse loop de mortes vai ser uma prisão perfeita, isolada de absolutamente tudo e que vai durar para sempre. E se eu tivesse que usar uma palavra só para definir o terror que existe aqui, eu usaria infinito. E é exatamente o que eu vou tentar te explicar agora. Infinito é a definição de algo que não tem fim, ou seja, que continua para sempre. E isso todo mundo sabe. O Diavolo vai continuar morrendo e isso nunca vai acabar. Mas aí que tá. Pensa comigo. Se nunca vai acabar, quer dizer que ele vai passar por infinitas possibilidades de mortes. E agora eu vou te dar uma injeção de criatividade. Porque se a gente tem infinitas possibilidades, o que diferencia uma de outra pode ser uma coisa muito pequena. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui sentado, mas eu poderia estar gravando ele de pé. São duas possibilidades, porque existem essas diferenças. Mas eu poderia estar deitado, plantando bananeira ou fazendo qualquer outra coisa que seriam possibilidades diferentes também.
Trazendo isso pro Diávolo, ele pode ser esfaqueado na rua, em casa, no carro ou em qualquer outro lugar, que ainda seriam coisas diferentes. Então ele vai passar por um esfaqueamento em qualquer lugar possível. Mas se a gente está falando de vezes infinitas, até os mínimos detalhes podem criar uma possibilidade nova. Por exemplo, eu posso estar gravando esse vídeo sentado e ter 100 mil fios de cabelo na cabeça. Mas existe a possibilidade de eu estar fazendo exatamente a mesma coisa, só que na minha cabeça tem 99.999 fios. Então entende? Se um detalhe for diferente, então o Diávolo vai passar por isso. Então quer dizer que ele vai repetir essa mesma morte do jeito exato que ela aconteceu, mas tem uma infinidade de possibilidades em que um detalhe minúsculo vai ser diferente. Então se o pedestre do outro lado da rua pisar 1 centímetro a mais pra frente, ele vai repetir essa morte de novo. Se alguma pessoa no planeta inteiro piscar uma vez a mais ou a menos, ele vai passar por essa possibilidade também. Daí isso escala. Junta a aleatoriedade com a infinidade para ver o quão bizarro isso fica. O Diávolo vai viver uma linha em que a Argentina ganhou o Tetra na Copa do Mundo em 2026 com 2 gols e vai infartar. E ele vai infartar em outro cenário, onde eles ganharam a mesma Copa, mas fazendo 3 gols dessa vez. Ele vai infartar vendo a primeira vitória da Argentina, assim como ele vai ter um ataque cardíaco em todas as possibilidades em que eles ganham a Copa. E eles realmente ganharam todas as Copas do Mundo em alguma linha. E pra piorar, dentro de cada possibilidade dessas, tem infinitas subpossibilidades. Porque em todas elas, pode ter um átomo no universo inteiro que ficou ligeiramente deslocado pro lado enquanto ela acontecia, por exemplo. O Diávolo vai morrer em cada microsegundo, desde o Big Bang até a morte térmica do universo, em todas as possibilidades de morte que existem nesses cenários. Ele vai morrer em cada metro quadrado da superfície não só da Terra, mas de cada maldito planeta que existe ao longo de todo o cosmos. E ele vai morrer em cada microcoordenada ao longo do espaço-tempo em todo o universo. As mandíbulas de cada predador, desde o Cambriano até o Antropoceno, vão esmagar a cabeça dele, e depois o coração, e depois vão rasgar cada célula que exista no corpo desse homem, em todas as possibilidades possíveis. Cada disparo que uma arma de fogo já fez em toda a história vai acabar chegando até ele. Cada soco já dado por cada ser humano vai ser o responsável por colocar um fim à vida dele. Cada doença conhecida ou que ainda vai ser nomeada em cada segundo da história também vai ceifar esse infeliz. E a combinação de tudo isso ao longo de todo o espaço-tempo e de cada variação atômica que pode ter existido é o que forma o castigo no qual ele foi preso e do qual nunca vai poder escapar. Quando o assunto é castigo no pós-vida, a primeira coisa que vem na nossa mente é o inferno. Um lugar de sangue e enxofre onde tem choro e ranger de dentes. A interpretação pode variar. Em algumas versões, os pecadores caem lá para arder em fogo e queimar para sempre. Em outras, existem demônios torturando os condenados. Tem versões em que cada tipo de pecado tem uma punição diferente e até um inferno particular, baseado na vida e nos pecados de cada pecador individual. Mas mesmo nesse tormento, ainda existe uma lógica, uma regra que define os limites da punição. Mas nada disso existe com o Diávolo, porque ele pode morrer de qualquer forma, inclusive depois de passar uma vida inteira sendo torturado. E a gente já sabe que existem infinitas variações dessa vida excruciante. Todos os pós-vida punitivos têm limites e um propósito, mas o Gold Experience Requiem não tem. Ele só continua, e existem sofrimentos que a gente nem consegue imaginar que são possíveis de passar, mas que o Diávolo vai encarar e por incontáveis vezes. Além de que, tem outra coisa que a gente não sabe, mas que se for verdade, pode colocar essa punição como a pior de todas a ficção definitivamente. Não dá pra saber se as mortes dele se limitam ao que existe no mundo real ou se estendem pra literalmente tudo que é possível, inclusive na ficção. Então, como nada disso é confirmado, lembra que é só uma especulação minha. Mas se ele estiver vivenciando realmente todas as possibilidades do natural e do sobrenatural, pensa que cada forma de morrer em toda a ficção que existe hoje, que já existiu antes e que ainda vai existir, o Diávolo vai experienciar. Ele pode viver a instrumentalização humana de Evangelion, pode ficar no lugar do Ted em I Have No Mouth and Must Scream, ele pode ser morto por cada SCP de infinitas formas para cada um, e é claro, pode passar por todos os infernos possíveis. Então tudo que você puder imaginar, ou já aconteceu, ou ainda vai acontecer com ele. O Diávolo pode percorrer todas as histórias que já existiram e morrer em cada cena, cada capítulo, cada palavra escrita nelas.
Ele pode ser pego infinitas vezes no Muriokusho do Gojo, que eu falo aqui. Pode morrer pelo vírus do flagelo de Invencível, que eu falo aqui. Além de que ele também pode viver o roteiro exato da vida de cada um dos 8 bilhões de seres humanos que existem hoje, de todos que já existiram, e vão existir no futuro, com todas as variações infinitas. Então, se o que eu falei aqui for aplicável para ele, o Diávolo vai percorrer as eras, sendo infinitamente cada pessoa que já pisou, pisa e vai pisar aqui. Ele pode ser eu. Em algum momento, esse homem pode gravar exatamente esse vídeo falando do próprio destino. Assim como ele também pode ser você, assistindo a um vídeo que fala sobre o que aconteceu com ele próprio. O Diávolo pode, inclusive, viver incontáveis vezes a vida do Araki e pode escrever e desenhar o próprio desfecho por inúmeras vidas. É bizarro pensar que ele também pode viver várias vidas, sendo alguém normal e feliz, e morrer dormindo. Ele pode até viver em uma linha em que o Giorno Giovanna nunca nasceu e que ele continuou liderando a Passione até partir por causas naturais. A única possibilidade que o Rei Carmesim nunca vai alcançar é que ele consegue fazer qualquer coisa contra Giorno Giovanna. E se eu te disser ainda que talvez nem dê pra salvar o Diávolo em nenhum momento? Porque muita gente acha que lá na parte 6, quando o universo foi resetado pelo Put, o efeito do Gold Experience Requiem foi desfeito. Mas, pra infelicidade do cabeludo, provavelmente não. Porque o Made in Heaven reseta o universo acelerando o tempo pela manipulação de gravidade até que o universo atual se colapse e nasça um novo. Aí todas as almas vão ser transferidas pra ele já sabendo do próprio destino. Mas ele não volta atrás no tempo. É o contrário, ele acelera. Então tudo que foi estabelecido lá atrás ainda se mantém. E também, a punição do Diávolo não acontece num lugar físico desse universo. Ele rola numa fenda conceitual, num ambiente separado, criado especificamente pro Diávolo. Então ele tá intocável por qualquer coisa que exista. A única coisa que talvez pudesse reverter isso é o próprio Gold Experience Requiem. Mas aí que tá. Ao que tudo indica, ele voltou a ser o Gold Experience normal depois de tudo. Porque um Stand Requiem ganha o poder que for necessário pra fazer alguma coisa específica. Tipo o Chariot protegendo a flecha, ou o próprio Gold Experience derrotando o Diávolo, impedindo ele de alcançar o destino que o King Crimson desenhou. Então depois de cumprir essa missão, provavelmente o Requiem se desfaz. Mas no final da parte 5, o Giorno continua com a flecha. Isso significa que, mesmo não tendo mais o Requiem, ele ainda pode trazer ele para alguma coisa importante. Então beleza, pode ser até que o Requiem surja outra vez. Mas ainda assim, não dá para desfazer o que aconteceu com o Diávolo. Porque nem o próprio Giorno sabe disso. Ele só sabe que matou o Diávolo, mas não sabe do retorno ao zero e muito menos do loop de mortes. Você tem noção do quão desolador é isso? O Diávolo foi jogado em uma prisão tão cruel que é impossível chegar perto de sequer compreender. E a chave foi perdida para sempre. E agora eu te pergunto, enquanto você assistir esse vídeo, que tipo de morte será que ele teve? E se você chegou até aqui, faz o padrão, deixa o like, se inscreve, hypa o vídeo e comenta também o que você quer ver nos próximos. Isso ajuda muito o canal e eu considero todas as sugestões que vocês dão. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar um membro. A gente tem vários benefícios e eu garanto que você vai gostar muito. No mais, experimenta clicar em algum vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que você pode gostar bastante do conteúdo dele também. Então a gente se vê na próxima. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!